Palestra que tem como tema Como a Dell impulsiona a inovação e a inteligência artificial no mundo corporativo. Essa palestra será proferida pela Renata Bustamante. Renata é Senior Analyst de Field Marketing na Dell Technologies, onde atua no marketing estratégico e na execução de campanhas, focando na adoção de inovações de inteligência artificial do portfólio Dell no mercado corporativo. Ela é formada em administração, especialista em MBA em gestão empresarial pela Uniriter e cursa MBA em neurociência em consumo e marketing na PUC. Vamos receber com uma salva de palmas Renata Bustamante. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada pela recepção. Um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, mais um pouquinho, né? Porque vocês já estão vendo aí bastante conteúdo sobre tecnologia. Deixa eu só me organizar aqui com o pointer. Vamos ver. Esse aqui? Não. Ah, foi. Perfeito. Então, o objetivo hoje aqui com vocês é falar um pouquinho sobre a inovação e a inteligência artificial e como a Dell Technologies conecta isso tudo com o portfólio de PCs e com o portfólio de AI PCs, que é o motivo pelo qual a gente também está aqui hoje, né? Para conversar sobre como a inteligência artificial impacta o mundo dos negócios e como a inteligência artificial está mudando o mundo dos negócios. Então, para que a gente possa falar sobre inteligência artificial, sobre inovação, né, já foi falado aqui sobre ética, né, voltado para a inteligência artificial, a gente precisa, falando de Dell, olhar para hardware, né, e como que a Dell faz esse movimento todo. Quando a gente está falando hoje, né, dessa inovação e de toda essa movimentação no mercado e a transformação que essas tecnologias têm trazido para dentro das empresas, a gente não tem como não falar sobre o endpoint, né? Sobre o PC que é usado no dia a dia, porque cada vez mais é inevitável. As aplicações que vocês utilizam no dia a dia, essas aplicações estão vindo já preparadas para inteligência artificial. Essas aplicações, elas já nascem, diferente de 2 anos atrás, as aplicações já nascem voltadas para trabalhar com inteligência artificial. E aí é um ponto muito importante. O PC que nós temos hoje, o hardware que as empresas têm hoje, um hardware aí de 3 anos, vamos colocar assim, para não voltar muito no tempo, um hardware de 3 anos, ele já não é um hardware que está apto a rodar essas aplicações de inteligência artificial. Renata, então tu está dizendo que eu não vou conseguir? Não, eu não estou dizendo que você não vai conseguir. Eu estou dizendo que a performance e a produtividade não vai ser a melhor que você poderia ter no seu dia a dia com um hardware desatualizado. E desatualizado, a gente está falando de 3 anos, 2 anos até. É um hardware que não tem um chip preparado para inteligência artificial, uma memória que talvez já está um pouco ultrapassada e que não consegue ter um processador pronto para essa inteligência artificial. A gente já consegue ter dados vindos do Gartner que apontam que 55% do mercado de PCs no próximo ano será o que nós chamamos de AI PC. Esse é um dado que está cada vez mais próximo de ser realidade. Nós começamos mais ou menos no ano passado, no início do ano passado, no Brasil como um todo, falar sobre AI PC em notebook. Quando nós tivemos os primeiros lançamentos de processadores com NPU, que a gente vai olhar um pouquinho mais também, e nós começamos a falar sobre isso, então há 2 anos atrás nós tínhamos esse dado de que em 2 anos, mais da metade do mercado seria de AI PC. E nós estamos agora chegando no momento em que isso se concretiza. O que isso quer dizer para as empresas, né? Isso quer dizer para as empresas que quem não estiver com o seu hardware atualizado, provavelmente vai ficar para trás.
vai estar com a sua tecnologia devasada no dia a dia. Como eu comentei com vocês, a gente está falando de transformação. Inteligência artificial é transformação. E é uma transformação que está impactando a vida de todo mundo. É uma transformação que vai impactar o usuário doméstico, e acredito aqui que todo mundo já teve algum tipo de experiência. Nós temos algoritmos conectados a sites de compra online, que sinalizam para a gente quando que, pelo seu comportamento de compras, está na hora de fazer uma nova compra. Ou sinaliza para você que o produto que ficou no carrinho de compras agora tem desconto. Então, se você deixou no carrinho, é porque você estava esperando o desconto e o desconto chegou. Isso é a inteligência artificial impactando a nossa vida, melhorando o nosso dia a dia. Como que a inteligência artificial impacta nos negócios? Porque ela também impacta. Nós acabamos de ver uma palestra sobre novos chips quânticos para a inteligência artificial. Isso não era uma realidade para um debate como esse há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, isso impacta os negócios, a forma como nós vamos produzir a partir de agora, a forma como nós vamos nos preparar. Então, nós temos infinitas formas da IA no mundo corporativo, desde algoritmos que podem fazer uma grande avaliação de base de dados rapidamente, coisa que uma equipe humana provavelmente levaria 4 dias, 1 semana, nós conseguimos ter esse resultado em horas através de um algoritmo de inteligência artificial. E para que tudo isso possa ser executado da melhor forma, uma pausa aqui para uma aguinha. Para que tudo possa ser executado da melhor forma, nós precisamos que o hardware utilizado na ponta acompanhe. E aí eu vou compartilhar com vocês um exemplo pessoal. Eu vou expor aqui a minha mãezinha para vocês. Vocês me ajudem aqui. A minha mãe é uma senhora com mais de 65 anos. Eu trabalho com tecnologia. Todo mundo que trabalha com tecnologia sabe que, de alguma forma, a gente vira suporte técnico da família. Todo mundo quer que arrume um PC, um celular ou uma impressora que parou de funcionar por nada. Então, a gente vira um grande suporte técnico. Mesmo que a gente não entenda muito do componente interno do equipamento, a gente vira um suporte técnico. A minha mãe tem um telefone de aproximadamente 2 anos de uso. Não é um telefone velho, mas é um telefone que foi produzido antes do advento da IA para o smartphone. Então, o chip dele não está preparado para processar inteligência artificial. Era um super telefone com muita performance, responsivo. E quando o WhatsApp lançou a atualização com a inteligência artificial da Meta, que fica ali, né, um círculo processando o tempo todo, então ele está consumindo memória do celular, ele está consumindo processador desse celular, este telefone, que era muito bom, passou a ser não responsivo. Do dia para a noite, este aparelho celular, ele parou de abrir a câmera com muita facilidade, ele parou de buscar os aplicativos rapidamente, e isso gerou um request de suporte técnico para mim, obviamente. Né? Por que eu trouxe esse exemplo para vocês e o que o celular da dona Márcia, que é a senhora minha mãe, tem a ver com o impacto da inteligência artificial para os negócios e nos PCs que nós temos hoje? Se a gente pegar esse celular e o WhatsApp e trouxer para o mundo dos negócios, a gente está falando que 75% dos usuários no mercado de trabalho já utilizam algum tipo de inteligência artificial, seja fornecida pela empresa, seja uma inteligência artificial free que ele mesmo entendeu que vai ajudar na produtividade. Esse usuário, assim como a minha mãe, está usando um hardware que não está preparado para a inteligência artificial. Então, ele poderia ter toda a performance e a agilidade que uma inteligência artificial pode proporcionar, mas ele não consegue, porque o hardware não está preparado. Quando a gente olha para pesquisas de neurociência aplicadas para marketing, então, o neuromarketing, existe um dado que compara, e não é exagero, são realmente dados de pesquisa, que a sensação de uma pessoa quando ela tenta abrir uma aplicação, carregar uma aplicação, abrir uma página, e ela não consegue, é a mesma sensação causada por um filme de terror, que deixa a gente sobrecarregado e ansioso.
É isso que o neuromarketing nos diz. Então, quando a gente tem um usuário dentro de uma empresa, com hardware desatualizado, tentando utilizar aquela inteligência artificial que todo mundo diz que deixa ele mais produtivo e ele não consegue, a gente tem uma sobrecarga emocional nessa pessoa. Quando a gente está falando de negócios, nós também estamos falando de pessoas. E esse é o grande objetivo da tecnologia, né? Impulsionar as pessoas para que elas sejam melhores. Então, o grande ponto é, nós estamos preparados dentro das nossas empresas para entregar esse endpoint compatível com as novas tecnologias e como que a gente pode se preparar. Então, eu comentei com vocês aqui, negócios são pessoas. E na Dell isso é muito importante. O nosso grande propósito é criar e entregar tecnologia que impulsione o progresso humano, que impulsione as nossas comunidades, que impulsione as nossas empresas, que impulsione os nossos parceiros. Esse é o nosso grande propósito. E isso através dos nossos pilares que são extremamente importantes, né? Nós estamos falando aqui de tecnologia, de transformação de pessoas e de negócios e de entregar um sistema que realmente conecte o que faz sentido dentro de cada empresa. Então, quando a gente olha para a tecnologia que a Dell está propondo para o mercado hoje, nesse momento de transformação, nós estamos falando de endpoints extremamente seguros e pensados de forma ética para entregar a inteligência artificial, porque nós estamos falando de hardwares que trazem inteligência artificial embarcada. Além, obviamente, de todos os serviços que a Dell pode entregar para as empresas para o desenvolvimento das suas próprias inteligências artificiais de forma segura, fazendo a alimentação, né, fazendo a educação dessa inteligência artificial com base no banco de dados da empresa e não com base em um banco de dados de mercado público, né? Então, esse é o grande fator aqui, né? É sobre o que nós estamos falando, sobre AI PCs. E o que é um AI PC? Só para a gente rapidamente cobrir a tecnologia, né? Então, até 2 anos atrás, mais ou menos, nós falávamos de computadores, de endpoints, que traziam unicamente CPU, o processamento das atividades diárias, e GPU, quando a gente precisava de algum processamento gráfico. Então, nesses últimos 2 anos, nós temos no mercado chegando os hardwares com NPU, um chip de processamento neural que vai concentrar todo o processamento dos algoritmos de inteligência artificial dentro das aplicações. Isso agora na mão do usuário. A gente ouve muito falar sobre grandes data centers que estão processando inteligência artificial em nuvem, mas nós também precisamos olhar para o momento em que processar a inteligência artificial localmente vai ser muito mais vantajoso para as empresas. Isso porque, quando a gente está falando de nuvem, nós estamos falando de tokens, nós estamos falando de assinaturas e nós estamos falando de dinheiro sendo investido por minuto para esse uso de inteligência artificial na nuvem. Quando nós olhamos para um hardware pronto para inteligência artificial, com NPU no seu processador, processando localmente, nós tiramos todo esse custo e entregamos a produtividade que a gente espera. Vamos seguindo aqui. Eu comentei com vocês que a ideia era trazer esse panorama de tecnologia, de inteligência artificial, e como que a Dell conecta isso ao seu portfólio. A gente já sabe, a gente já viu aqui, que o propósito da Dell é trabalhar com tecnologias que conectem e desenvolvam os mercados. Como que a Dell faz isso? Através de um portfólio que é extremamente simplificado e completo. Hoje, no portfólio da Dell, as empresas vão encontrar ainda o que nós chamamos de normal PC, que é o computador que não tem NPU, que não está preparado para a inteligência artificial. E nós temos uma gama de configurações e modelos que permitem o usuário já ter essa NPU embarcada no seu equipamento com esse processamento de inteligência artificial. E qual é a grande diferença para o usuário? A gente está falando em um equipamento que vai aquecer menos, que vai ter uma bateria de longa duração, e todo mundo que usa notebook sabe que bateria é o grande calcanhar de Aquiles do mobile, né? A bateria aí dura
4 horas, 5 horas, quando muito 6 horas. A gente está falando de inteligência artificial embarcada em processador e computadores, notebooks que duram até 20 horas, baterias com até 20 horas de duração. Então, pensem para quem está em trânsito, está viajando, está se preparando para uma conferência, precisa desse notebook, não vai conseguir parar, a gente está falando de 18 a 20 horas de duração de bateria. E a gente está falando que o normal PC, aquela máquina que não tem NPU no processador, provavelmente que tinha uma bateria que durava em torno de 4, 6 horas, vai cair para 2 ou 3 horas. Porque vai estar processando o algoritmo de inteligência artificial em uma parte do processador que não estava preparada para isso. Então, esse é o grande motivo pelo qual atualizar o hardware dentro da empresa vai nos levar para um patamar de mais produtividade e de mais conexão com essas novas tecnologias. Esse é um resumo do portfólio da Dell. Eu vou ficar do ladinho, que eu vi que vocês querem tirar foto, eu não vou atrapalhar. Esse é o nosso portfólio. Então, hoje vocês encontram 3 categorias simples de produto: Dell, Dell Pro, Dell Pro Max. Dell, vocês vão encontrar os nossos produtos para um trabalho mais básico do dia a dia, para ferramentas mais simples ou para um uso doméstico. E Dell Pro, que é a nossa máquina voltada realmente para o mercado corporativo. Aqui nós vamos ter inteligência artificial em processadores Intel e AMD, com até 40 TOPS de NPU. TOPS de NPU é a quantidade de processamento, então trilhões de processamento por minuto que um processador pode entregar. Só a título de nós deixarmos todo mundo na mesma página, um normal PC ou um PC com um processador que não tem inteligência artificial vai processar até 2 trilhões de informação por segundo. Quando a gente fala de NPU, a gente está falando de até 40 trilhões de informação por segundo. É um salto muito grande e é por isso que esse hardware é muito mais performático. Como que, além de embarcar inteligência artificial, esse hardware ajuda as empresas na sua redução de custos, por exemplo? Nós trazemos, e aí é uma novidade para o mercado de notebooks, as placas modulares. Todo mundo que entende um pouco de computador ou já mexeu numa motherboard, já mexeu dentro do computador, sabe que queimou o USB, queimou uma porta de vídeo, a gente precisa mexer na motherboard porque as portas são soldadas na placa-mãe. Isso quer dizer que a gente provavelmente vai perder um computador ou vai ter um custo de manutenção extremamente alto. Então, não basta embarcar alta tecnologia e inteligência artificial, a gente também precisa que essa máquina facilite o dia a dia das empresas. A placa modular, ela traz conectada à placa-mãe as portas adicionais de conexão do computador. Isso quer dizer que você não precisa mais acessar a motherboard para trocar o USB que queimou, ou o HDMI, ou uma porta de áudio. Elas estão parafusadas à motherboard, facilitando essa manutenção. E também filtros de poeiras adicionais. A gente sabe que isso é algo bem crítico nos equipamentos, nos notebooks. O excesso de poeira interno vai superaquecer, e aqui nós estamos falando de computadores com processadores muito performáticos. Nós não podemos impedir o bom funcionamento desses processadores. Então, isso também é uma inovação dentro dos mobiles, que é a gente evitar esse superaquecimento através de acúmulo de poeira. A gente agora entendeu a base dessa tecnologia, né? Como que a Dell se posiciona, né? Impulsionando as empresas, impulsionando inovação. A gente entendeu um pouquinho, estamos todos calibrados na mesma página, né? Sobre como essa tecnologia vem embarcada dentro dos equipamentos. Agora eu pergunto para vocês, e se o próximo equipamento que a empresa de vocês, que vocês adquirirem, ele for um divisor de águas, esse for um equipamento que vai mudar a forma como você interage hoje, ou como você entende hoje a tecnologia? Essa é a nossa proposta. A Dell traz para o mercado computadores que são mais seguros, muito mais gerenciáveis através de softwares proprietários gratuitos embarcados nos equipamentos, já processando através de inteligência artificial,
e sustentáveis, um dos nossos pilares como companhia, sustentabilidade. Hoje, tanto na caixa que você recebe o equipamento da Dell, seja um PC, seja um monitor, seja um acessório, ela é 100% de material reciclado, assim como os componentes do chassi dos nossos equipamentos. A gente tem um percentual de material reciclado, nós temos um compromisso com redução de emissão de gases nocivos. Então, uma preocupação muito grande de não apenas entregar tecnologia de ponta, não só impulsionar negócios através de inovação, mas também de promover um ambiente sustentável para que essas empresas possam crescer. Então, dentro do portfólio, vocês vão encontrar, apesar de o nosso portfólio ter sido repaginado, como eu mostrei para vocês, ser um portfólio que está muito mais simples, ele é um portfólio que continua trazendo a mesma qualidade que o usuário da Dell já conhece. Muito mais simples em questão de nomenclatura, com muito mais capacidade performática e tecnologia. Então, computadores prontos realmente para a era de inteligência artificial. Então, a grande mensagem aqui para todos vocês é, quando nós estamos falando de um refresh, de uma atualização de hardware, através do que a Dell vem propondo e entregando para o mercado, a gente não está só comprando um novo computador. Vocês estão investindo em um hardware, vocês estão investindo em uma tecnologia que vai preparar as empresas de vocês, que vai prepará-los para atuar nesse novo mercado que está em constante transformação. Certo, gente? Antes de encerrar, eu só gostaria de compartilhar com vocês que nós temos um banner aqui ao final do nosso palco. E também aqui na tela nós temos, eu vou vir para o ladinho para não atrapalhar, aqui na tela nós temos um QR Code. Vocês podem acessar esse QR Code, preencher este formulário. Nós vamos estar sorteando 2 kits teclado e mouse sem fio da Dell, com tecla Copilot, para a gente incorporar tudo que a gente está falando de inteligência artificial. Vão ser sorteados 2 kits e vocês também podem ter acesso a todos os benefícios da parceria da Dell. Então, fiquem muito à vontade também de nos procurar, caso vocês queiram saber mais informação dessa parceria. E fiquem à vontade também para escanear o QR Code, preencher os dados e participar do nosso sorteio. Certo? Muito obrigada. Um bom dia para todos vocês. Obrigada, Renata. Gostaria de convidar neste momento o vice-presidente do Senge RS, o engenheiro Azambuja, para entregar uma lembrancinha para a Renata, como forma de agradecimento por ela estar aqui conosco. E já, então, teremos o nosso primeiro painel, Engenharia de Dados e Inteligência Artificial aplicado na indústria da construção civil. Obrigada mais uma vez. Chegamos ao nosso primeiro painel, que vai discutir